Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como eu venderia os direitos de transmissão do Brasileirão a partir de 2025. Vamos ver. Muito bem, pessoal, sejam todos bem-vindos ao segundo episódio desse nosso novo quadro de opinião aqui no canal. Todos os domingos às 7 da noite agora, trazendo alguma opinião para vocês. E hoje nós vamos falar sobre a questão dos direitos de transmissão do Campeonato Brasileiro a partir de 2025. Afinal de contas, essa semana a Liga foi notícia, os clubes estão rompendo, abrindo dois blocos diferentes, e é importante a gente se manifestar e eu colocar aqui o que eu acho sobre essa questão. Bom, para mim não tem conversa. Precisa existir uma liga de clubes representando todos eles na venda dos direitos de transmissão. Qualquer negociação, ou dividida em dois blocos, ou individual, como era até agora, é terrível para o produto futebol, para o produto Brasileirão e para você, torcedor. Por isso eu defendo que tenha sim que haver uma liga que venda esses direitos de forma centralizada e que dê garantia aos possíveis detentores de direitos de transmissão de que eles vão ter sempre a cota que eles comprarem. Ou seja, o pay-per-view vai ter 380 jogos sim, não vai ter um time usando lei do mandante para ir contra, tem que ter todo mundo vendendo junto. Outra questão. Precisa haver uma licitação auditada, com envelopes fechados, aberta a qualquer concorrente para ser uma negociação absolutamente justa. E além disso, o Brasileirão precisa ser vendido em pacotes, como a Libertadores, a Copa Sul-Americana, o Campeonato Paulista e a Copa do Nordeste tem sido feita nos últimos anos. Aliás, é muito importante a gente dizer que eles estão batendo recordes de receita, especialmente a Libertadores da América, que de 2018 para 2022 conseguiu já aumentar a sua arrecadação em mais de 300 milhões de dólares, sendo que em 2018 já tinha crescido muito também o que eles arrecadavam no continente inteiro. Assim sendo, eu dividiria o Campeonato Brasileiro em 4 pacotes diferentes que eu vou mostrar para vocês a partir de agora. O pacote 1 teria 2 jogos em TV aberta por rodada, simultâneos com divisão de praças, aos domingos e quartas-feiras. E é importante dizer uma coisa aqui, apenas TV aberta, tá? Teria que ser Globo, SBT, Record, Band e Rede TV concorrendo. Não pode dar isso para alguém comprar sinal aberto como Facebook, YouTube, TikTok, nada. Esse pacote é para garantir que o Campeonato Brasileiro esteja disponível para a maior parte do povo brasileiro que não tem condições de ter uma internet boa ou de pagar uma TV a cabo ou pay-per-view. O pacote 2 teria um jogo em sinal aberto por rodada em rede nacional, aos sábados e quintas-feiras. Nesse pacote, sim, poderiam concorrer tanto as emissoras de TV aberta, a Globo, o SBT, a Record, a Band, a Rede TV, mas também as plataformas de internet, Twitch, YouTube, TikTok, todas elas poderiam, se quiser, concorrer para esse jogo, que seria exibido em rede nacional, e eu coloco aqui sábados e quintas-feiras, por quê? Para não ter justamente a concorrência da TV aberta que agrega mais público. Então nada de ter, por exemplo, o YouTube comprando um jogo do Brasileirão e ter que concorrer com a Globo no mesmo horário. Nada disso. Seriam jogos aos sábados e também às quintas-feiras. O pacote 3 teria 2 jogos em plataforma paga por rodada, aos sábados e quintas-feiras. Também fugindo do dia da TV aberta. A ideia é que esses 2 jogos por rodada fossem feitos com rodadas duplas, né? Então, por exemplo, de sábado, você vai ter a janela das 4 da tarde, a das 7 horas e a das 9 da noite, por exemplo. 3 jogos garantidos no sábado, né? Um deles seria para quem comprou o pacote de sinal aberto, que pode ser pela internet ou pela televisão, e os outros 2 para TV por assinatura ou streaming pago. Poderiam concorrer aí o Sport TV, a ESPN com o Star Plus, a HBO Max, TNT. Todo mundo poderia concorrer e colocar na mídia que quisesse. Mas, por outro lado, nenhum jogo seria completamente exclusivo. Por quê? Porque no pacote 4 estaria a exploração comercial do pay-per-view com todos os jogos da competição, sendo 5 exclusivos por rodada. Não dá pra gente conceber um pay-per-view que não tenha todos os jogos do Campeonato Brasileiro. No Paulistão, por exemplo, essa talvez fosse a maior crítica, né? O Premier não tinha todos os jogos, o Paulistão Play não tinha todos os jogos, porque a HBO Max comprou 13 partidas totalmente exclusivas. Foi muito importante no âmbito do Campeonato Paulista para valorizar os direitos de transmissão, eu entendo isso. Agora, o Brasileirão não precisa disso, né? É o nosso principal campeonato, é a nossa principal liga, dá para fazer os jogos não serem exclusivos do pacote de plataforma paga. O pay-per-view precisa sim ter 5 jogos exclusivos por rodada para poder vender bastante, mas precisa ter todos os outros jogos também, nem que seja como uma opção. Se você não gosta da narração da TV aberta, por exemplo, você pode ver o mesmo jogo lá. A escolha dos jogos não teria uma ordem, não teria TV aberta escolhe primeiro, pay-per-view, nada disso. Ficaria a cargo da Liga montar a tabela, assim como a Federação Paulista de Futebol fez com os pacotes do Paulistão 2022. E distribuindo de forma igualitária. Se a gente for olhar, por exemplo, na primeira fase do Paulistão havia 6 clássicos. 2 ficaram com a Record, 2 ficaram com o YouTube e 2 ficaram com a HBO Max.
O Premiere só não mostrou os dois da HBO Max. Todo mundo ficou bem contemplado. Se a gente pegar a soma de Record e YouTube, que eram os jogos gratuitos da primeira fase, Santos, Palmeiras, Corinthians e São Paulo tiveram cada um 7 jogos de graça. Muda de uma plataforma para outra. Santos e Palmeiras tiveram 4 jogos na Record, enquanto Corinthians e São Paulo tiveram 3. E Corinthians e São Paulo tiveram 4 no YouTube, enquanto Santos e Palmeiras tiveram 3. Mas é muito bem distribuído. E teria que ser a cargo da Liga fazer essa distribuição para que a gente sempre tivesse jogos importantes no pacote de TV aberta, de sinal aberto, de plataformas pagas e exclusivos no pay-per-view. O que não dá é para uma emissora só ter esse poder como a Globo tem atualmente na tabela, de dizer qual jogo fica em TV aberta, qual jogo vai ficar exclusivo no pay-per-view. Tem que ter uma rotação para que todos os públicos possam ser contemplados. Mas aí você pergunta, o pay-per-view não venderia pouco, tendo apenas 5 jogos exclusivos por rodada? Não, ele seria a melhor opção para quem quer todos os jogos em um lugar só. Não é essa a grande reclamação hoje, que tem que assinar vários streamings, vários pay-per-views para poder ver os jogos? Nesse pay-per-view da Liga, quem comprasse teria os 380 jogos para fornecer ao público. E aí outra pergunta, se o pay-per-view tivesse então todos os jogos, valeria a pena para uma emissora comprar o pacote de plataforma paga? A HBO Max, por exemplo, comprou o Paulistão porque tinha os jogos exclusivos que nem o Premiere podia passar. No Campeonato Brasileiro, vale e vale muito, porque não é todo mundo que consegue pagar pay-per-view, que consegue ter dinheiro para desembolsar todo mês em um Premiere, numa internet boa, então você tem mais alcance. Se a Disney quisesse comprar, por exemplo, esse pacote, ou se a Globo quisesse comprar para o Sport TV, esses jogos com certeza estariam na TV por assinatura. E mesmo que não estivessem, que a Disney quisesse colocar exclusivo no Star Plus, não é um serviço que você vai assinar apenas para ver aqueles 2 jogos da rodada do Brasileirão. Você vai ver filmes, vai ver séries, vai ver outras competições, futebol europeu e tudo mais. Além disso, no meu modelo, quem comprasse a exploração do pay-per-view teria que garantir obrigatoriamente que esse pay-per-view seria fornecido nas TVs por assinatura, em streaming avulso, ou seja, nada de modelo igual Comebol TV, que você é obrigado a ser assinante de uma operadora, então nada de vender para operadoras, viu, pessoal? E teria que ter pacotes por clubes também, ou seja, você poderia assinar só os jogos do Flamengo, só os jogos do Palmeiras, do Grêmio e tudo mais. E eu iria mais além, eu criaria, por exemplo, um pacote de Palmeiras visitante, porque se eu sou um torcedor do Palmeiras que está toda hora no Allianz Parque, a melhor opção para o pay-per-view, para eu comprar, teria que ser um pacote que tivesse só os jogos do Palmeiras fora de casa. Quando ele estivesse em casa, eu já estaria vendo os jogos no estádio. E nós estamos falando aí de uma média de quase 30 mil pessoas todo jogo. 30 mil pessoas que poderiam assinar esse pay-per-view só com os jogos como visitante. Para a Série B do Campeonato Brasileiro, eu reproduziria esse esquema, assim como a Comebol fez na licitação, né? Libertadores e Copa Sul-Americana tiveram pacotes iguais. A única coisa que eu talvez fizesse é colocar o pay-per-view da Série B já no pacote da Série A, destinando um percentual. Eles estão brigando até agora por isso, né? A Libra quer destinar 15% para a Série B, os clubes que não estão na Libra querem 20%, isso é uma discussão para eles. No meu modelo, quem tivesse o pay-per-view operaria também os jogos da Série B, mas a venda de TV aberta, sinal aberto e plataforma paga seria feita nos mesmos moldes, mas em uma venda licitada separadamente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ficou um pouquinho mais longo, mas era a melhor forma de eu explicar o que eu penso sobre a venda do Campeonato Brasileiro. Concorda? Discorda? Manda aí nos comentários. Você está sempre bem-vindo a participar aqui com a gente, beleza? Esse é o blog do Alan Simon, é você dentro da mídia esportiva.